Pix, estamos iniciando mais um episódio do Hub Pix. Vocês já conhecem, sou Michel Alan, criador de conteúdos e head de parcerias aqui da UV. E antes de mais nada, eu quero convidar você a estar se inscrevendo no nosso canal e alertando aqui o seu sininho para estar recebendo conteúdos de ouro como esse. E hoje eu tô tendo a grande honra e o grande prazer de estar recebendo a nossa primeira mulher no nosso podcast. Uma salva de palmas por isso. Muito bom, muito bom. Que honra. Show demais. E quem será que é ela, hein? Antes de mais nada, eu quero entregar um brinde. Uau, nossa, já começou Dri. bem, hein? Experiência Show do cliente demais. aqui, hein? É isso aí. Outro a gente nível. gosta de mimar os nossos Uau. clientes. De fato, para que eles tenham uma experiência absurda aí. E de fato, indique cada vez mais novos clientes, né? Chique. Show demais. Chique. Bom, eu vou estar batendo um papo aqui com a sócia fundadora aqui da rede de pizzarias Dribix. Quem é ela? Ela que tem apenas 42 aninhos, natural do Paraná, casado com seu sócio Marcelo Carneiro, que nos dá a honra de estar aqui nos filmando e nos fotografando aqui nos bastidores. Mamãe da Hannah, ou é Ana, não sei como que pronuncia, da Hannah, que em breve será uma ilustre engenheira. Ela que é empresária, psicóloga, coach e mentora sistêmica, foi CLT por mais de 20 anos de grandes empresas como Cielo, EDS, HP, Grupo Arco, Educação, Banco Neon. Pessoal, é extraordinário. É ninguém mais, ninguém menos que Adriana Amorim. Fica à vontade. Que honra estar aqui. Tô muito feliz Show feliz demais. primeiro de ter dado certo, né? Esse papo Sim. que a gente vai fazer. Tenho certeza que vai ser extremamente rico, assim. Sim, com certeza. Acho que temos muitas coisas para poder trocar, muitas coisas para poder contribuir. Show demais. Então, aqui à sua disposição para poder contar aquilo que você quer ouvir da Adriana, da Dribix, enfim, de toda a experiência OpenPix que a gente tem nas nossas empresas, que demais. foi um grande divisor de águas. Acho que é legal Maravilha. reforçar isso. Que só fortalece ainda mais a nossa parceria, né? Top Obrigada, demais. viu? Que é isso. Eu que agradeço a honra de estar aqui batendo esse papo contigo. Então, eu quero que você já comece se apresentando. Quem é a Adriana? Pareço novinha, né? Mas como você disse, 42 anos de muita experiência, assim. De muito sucesso. De muito sucesso. E estamos aí colhendo cada vez mais e trilhando cada vez mais para a gente ter mais sucesso, né? Show. Eu acho que o principal de tudo, assim, a Adriana, ela é uma sonhadora e uma sonhadora executadora, né? Assim, talvez se lá atrás alguém me falasse que hoje eu teria uma rede de pizzarias, teria esse universo de funcionários trabalhando com a gente, talvez não fosse lá atrás algo que eu acreditasse ou até mesmo quisesse, porque o empreendedorismo, ele nasceu, ele brotou na minha vida ao longo da minha trajetória. Show. Sempre fui CLT durante muito tempo, né? Mas sempre trabalhei, acreditei no trabalho muito bem feito, sabe? Sim. Aquele negócio de, tipo, apesar de eu não ser a dona, eu sempre fui o olho do dono. E isso, para mim, acho que lá atrás já era um prelúdio de uma futura empreendedora, assim. Até que chegou o momento que esse desejo despertou no nosso coração e a gente fez acontecer e tá dando certo, graças a Deus. Show demais. E como que surgiu a Dribix? Onde que ela nasceu? A Dribix, na verdade, eu gosto muito de falar que a Dribix, ela foi um presente de Deus, literalmente, na nossa vida, né? A gente, antes da Dribix, nunca almejou ter pizzarias, né? Nós almejávamos em ter o nosso próprio negócio. E quando esse incômodo surgiu, ir para o ramo de alimentação foi meio que natural, né? Eu sou filha de uma cozinheira de mão cheia, a dona Clarice. Show. Meu pai, garçom, muitos anos, mais de 39 anos como garçom. Então, eu sempre tive muito imersa no meu dia a dia nesse universo. Na verdade, foi com esse universo que meus pais me sustentaram, né? E fizeram eu ser quem eu sou hoje. Então, acho que seria um movimento meio que natural. Mas a Dribix, propriamente dito, ela surgiu na nossa vida, de fato, como um presente, por quê? Eu tenho uma baita amiga, a Adriana Silvério, acho que você já teve a oportunidade, acho que ela é nossa cliente, parceiraça, um beijo pra você e pra todos os clientes, ela é donos da pizza. E a Adri tem muito mais experiência nesse universo de pizzaria do que a gente, né? Ela tem alguns anos à frente. E o irmão dela tinha acabado de inaugurar a Dribix em Indaiatuba, coisa de 2, 3 meses antes. E aí ele resolveu vender a pizzaria, né? E a Adri sempre durante a trajetória dela, até a própria migração de carreira dela, eu sempre tive muito presente. E ela sempre falava, putz, eu acho que é sua cara, pizzaria, vamos abrir uma pizzaria. Eu falava, não, isso não é para mim, isso é para você, tal. Quando ela veio com essa questão da Dribix, né, que o irmão dela iria vender a unidade, que seria em Indaiatuba, nós estávamos no momento pessoal que
casou com essa oportunidade. Show. Tinha acabado de voltar para São Paulo, tinha acabado de assumir uma posição no Banco Neon, estava super feliz porque, do ponto de vista CLT, vamos falar assim, Sim. o meu movimento de ter ido para o banco foi um movimento muito associado a um desejo de carreira, tipo, de chegar num nível maior na minha carreira. E isso somou, a gente morava em Fortaleza antes, e esse movimento acabou somando com tudo isso. Mas o Marcelo, meu marido, meu sócio, não estava tão bem ali, tão feliz com a parte de profissional dele. E aí, quando surgiu, a gente falou, putz, acho que pode ser uma oportunidade. Isso foi mais ou menos em fevereiro de 2020. A Dribix tinha nascido em outubro de 2019, ela tinha inaugurado em Indaiatuba. No começo, a gente ficou com um baita frio na barriga, porque não conhecíamos nada do universo de pizzaria, a gente não sabia absolutamente nada do que era ter o nosso próprio negócio. Sim. E quando a gente chegou em Indaiatuba, é engraçado porque até para algumas pessoas hoje, né, quando a gente fala, nós temos pizzaria, as pessoas imaginam um ambiente pequenininho, 2 ou 3 funcionários, eu no balcão, o Marcelo ali fazendo pizza, rodando, nananana, e que era um pouco até da imagem mental que a gente também tinha. Sim. E aí, quando a gente chegou lá em Indaiatuba, a gente falou, caraca, mano, o negócio é muito grande, tipo, muitos funcionários, uma linha de produção gigantesca, uma fábrica de pizza, né? E aí, o meu olho de processo, que eu sou uma pessoa muito processual, super brilhou. Né? Na hora que eu vi aquilo ali, o Marcelo também, o Marcelo é engenheiro, né? E a gente viu aquilo ali tudo acontecendo de forma rítmica, como se fosse uma orquestra, sabe? Show. E a gente falou, cara, acho que pode ser. E foi ali que a gente decidiu, tipo, comprar a Dribix, assumir a unidade. Foi um baita desafio, porque logo em seguida a gente teve a pandemia, né? Então, já era um cenário super incerto para a gente, no sentido de conhecimento. A gente não tinha know-how em pizzarias, a gente não tinha know-how em ter a própria empresa, e aí vem um universo de pandemia, onde toda aquela instabilidade, você não sabia se ia ficar aberto, se ia ficar fechado, se ia ter funcionário para trabalhar, se não tinha as vendas crescendo absurdamente. Cada dia era impossível fazer projeção e planejamento naquela época, né? Porque todo dia era um volume de vendas diferente, mas foi um baita desafio que, assim, foi uma escola para a gente nesse começo, e que a gente abraçou com unhas e dentes. No começo, a gente ficou ali uns 30 dias sem mexer absolutamente em nada, só tentando entender como que era esse universo, né? E aí, depois de 30 dias, aí sim, eu falei, bom, agora acho que a gente pode começar transformar essa empresa, deixar essa empresa com a nossa cara. E eu falo que é um presente porque a pizzaria já se chamava Dribix. E eu chamo Adriana, né? Sim. Então, quando as pessoas hoje me perguntam, é Dribix por conta do seu nome? Eu falo, por conta do meu nome. Show. Show demais. Você disse que começou em 2020 a empreender aí na Dribix, né? E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente de como que você encarou esse desafio do empreendedorismo feminino. Como que foi para você lidar com isso, de entrar nesse mundo do empreendedorismo, você sendo uma mulher tão brilhante assim e tão aguerrida? E eu acho que ainda tem um tempero a mais, né? Porque o ambiente do delivery e o ambiente do food service, principalmente naquela época, hoje menos, mas principalmente naquela época, ele é majoritariamente masculino. Sim. Né? Então, além de ter um desafio de tipo, uma mulher ali na frente do negócio, é um negócio que majoritariamente é masculino. Né? Nossos funcionários, por mais que a gente tenha um movimento de contratar, de ter uma questão de diversidade forte, mas assim, predominantemente é masculino. Sim. Os motoboys, o pessoal que está na cozinha, o pessoal que está na linha de produção. Então, foi um baita desafio, principalmente até para eu me ver como empresária. Né? Eu tive algumas viradas de chaves que eu tive que fazer. Primeiro, eu saí desse universo CLT, entender, a partir de agora eu sou a dona do negócio. Como que é eu fazer essa virada de chave? Né? Eu ser agora a pessoa que tem que olhar para a estratégia, a pessoa que vai olhar para o planejamento, a pessoa que vai pensar como que eu vendo mais, como que eu contrato melhor, como que eu atendo melhor o meu cliente, né? Então, já foi uma baita virada de chave. Quando vem essa questão de ainda estar num universo que ele tem uma predominância masculina, eu acho que o desafio maior, principalmente para mim, não foi nem só externo, foi até dentro da própria pizzaria, né? Os próprios motoboys olharem para mim, entenderem que, assim, mas quem que é... Tipo assim, você não conhece... Você é mulher, você não conhece nada desse negócio, acabou de brotar aqui e vem falar pra gente como que a gente tem que trabalhar, né?
Eu falo que eu gosto muito de acreditar que nada do que a gente vive nessa vida é por acaso, né? Então, todas as experiências que eu tive ao longo da minha jornada, elas foram, assim, extremamente essenciais para na hora que eu botei o pé na pizzaria e ali eu fui entendendo quais eram os papéis que eu precisava executar. Show. Né? Então, eu sou psicóloga por formação, então esse viés de trabalhar com desenvolvimento pessoal, com gestão de pessoas, né, com formação de líderes, sempre foi algo muito forte durante a minha trajetória e foi, cara, o que me ajudou, né? Porque eu tinha uma questão que era, eu precisava conquistar a confiança dos meus funcionários, a confiança dos meus fornecedores, o respeito, né? Fazer com que eles entendessem que a partir de agora a gestão mudaria, né? Então, essa bagagem, que principalmente foi muito intensa e extensa enquanto CLT, ela foi essencial para eu conseguir fazer essa mudança de chave, não só como empresária, mas como uma empresária feminina num setor onde predominantemente é masculino. Sim. Até hoje a gente tem alguns desafios. Às vezes, sei lá, estou numa roda de conversa ou estou com um fornecedor que ele é masculino e eu preciso negociar. Então, isso acaba exigindo de mim um pouco mais de conhecimento sobre algumas coisas, né? Isso eu fui aprendendo não só no universo da pizzaria, mas Sim. com toda a minha bagagem. Até dentro das empresas era Claro. isso. Então, ter uma voz mais ativa, mas também com um conhecimento mais profundo, porque é onde eu conseguia muitas vezes e é onde eu consigo conquistar a audiência, né? Sim. Porque no primeiro momento, às vezes, tem aquele negócio de tipo, não, vamos te excluir. Sim. Mas quando vê, cara, eu conheço do meu negócio e assim, eu sou esse tipo de pessoa. Eu vou estudar, eu vou ir atrás, eu vou entender como é que faz a massa, como é que faz a borda, qual é a melhor embalagem, para que eu tenha propriedade e consiga falar com, independente de quem seja, qualquer pessoa sobre o meu negócio, entende? Sim. E como que você vê esses desafios de você fazer a gestão, né, de forma... Voltando um pouquinho ainda para o empreendedorismo feminino, como é que você vê, com quais olhos você enxerga a importância de fazer um desenvolvimento de carreira ali para os seus profissionais, sendo você uma mulher, né, sendo que a gente, como você bem disse, é uma área que é muito majoritariamente falando masculina. Como é que você vê, com que olhos você enxerga isso? Eu acredito que, assim, independente da empresa, o funcionário ele precisa ter uma projeção. Ele Sim. precisa enxergar e ter um norte. Você vê isso com muito valor. Eu vejo isso como muito valor. Só que, ao mesmo tempo, dentro do nosso setor, a gente tem alguns desafios. Né? Então, quando você fala, por exemplo, de uma estrutura de pizzaria, estou falando da loja, não estou nem falando da gestão. Né? Porque hoje a gente tem as unidades e eu tenho as áreas de gestão, né? Que é quem faz a retaguarda ali das unidades. Na loja, as funções elas são muito reduzidas, né? Então, eu tenho a pessoa que é do atendimento e que ela pode ser um supervisor de atendimento. Eu tenho a pessoa que é, por exemplo, do auxiliar de cozinha e que ele pode ser um líder ou um gerente de loja. Ou os motoboys que podem se tornar um supervisor, né? E todos eles podem se tornar um gerente de loja. Então, eu não tenho diversos níveis, né? Para poder virar para o cara e falar, você vai fazer isso, depois de tanto tempo você vai fazer isso, você vai fazer... Não. Esse é o desafio do setor de food service. Isso, para mim, no começo, foi meio broxante, vou falar assim, né? Porque eu saí de um universo, tipo, de empresas grandes, e esse era um ponto até que o Marcelo comentava bastante, que ele falava, cara, essa experiência que você tem na empresa é muito legal, só que a gente tem que adaptar para nossa realidade. Sim. Né? Não adianta eu querer que, tipo, daqui X meses o cara vai... eu vou promover o cara para outro nível, ou vou abrir uma vaga. Não existe isso no setor de food service. Ou se existe, ele tem que ser muito bem estruturado até para que você não quebre, né? E segundo, para que de fato agregue valor para o funcionário. Sim. Quando você fala, por exemplo, em termos de desafio para o feminino, para o empreendedorismo feminino ou para qualquer coisa do tipo voltado para essa questão, eu acho que isso é até meio que inerente. Os desafios que eu tenho nesse sentido eu estou falando de por exemplo, uma atuação que ela é majoritariamente no período da noite. Então, isso também faz com que, em alguns momentos, eu tenha dificuldades até de contratar mulheres. Porque, muitas vezes, quem fica à noite com os filhos enquanto os maridos estão saindo para trabalhar acaba sendo as mulheres, Sim. né? Apesar que eu tenho funcionárias que preferem trabalhar à noite na pizzaria, porque ficam com o filho durante o dia inteiro, faz tudo que precisa fazer com o filho, né? E à noite, quando ele está dormindo, deixa com a mãe, deixa com a avó, alguém vai lá e cuida e ela consegue trabalhar. E eu vou te falar que eu tenho até bastante funcionários que estão a mais... Tipo assim, que estão bastante tempo com a gente, Show. né? Mas voltando ao link da questão
trajetória de carreira, do plano de sucessão, plano de carreira que você comentou, a gente tem um outro desafio nesse setor, que é a rotatividade. Né? A gente tem um turnover até considerável quando a gente fala no setor de food service. Porque eu estou falando de uma atuação onde o cara ele trabalha todos os dias. A gente, por exemplo, lá, a gente trabalha todos os dias. A gente só fecha no Natal e no Ano Novo. Então, a gente abre todas as segundas. Então, a pessoa também ela tem que estar disposta, se ela quiser crescer nesse setor, a entender como que é esse universo e que esse universo vai ser favorável até do ponto de vista da vida dela, né? Porque ela vai ter que abrir mão de aniversários, festas, entre outras coisas. Então, ter um plano de carreira que agregue valor, ele é essencial até para você tentar reduzir um pouco esse turnover que já é meio que característico desse universo de food service, sabe? Show. Principalmente pizzarias, restaurantes, enfim. Show demais. A Dribix, ela tem uma identidade muito bem desenvolvida, né? Aham. Como que isso ajuda na diferenciação dela? Em que sentido você fala? Da marca, ser tão forte, ser uma marca tão... tem pujança na marca, sabe? Como que você acha, como que você enxerga que ela tem uma diferenciação muito grande no mercado? Eu vejo que, assim, uma coisa que a gente bate muito, é uma coisa que eu insisto muito com o time de marketing até, é o posicionamento. Que é algo que a gente demorou para ter também, Sim. né? Porque, assim, a gente ouve muito falar em posicionamento. Ah, você precisa se posicionar, você precisa saber quem você é, você precisa saber quem é seu nicho. Só que quando você entra num setor, principalmente de alimentação, é bem desafiador você, de fato, calibrar isso logo no começo. Sim. Porque é mar aberto. Hoje em dia, com os marketplaces, com os aplicativos, qualquer pessoa pode comprar o meu produto. Sim. Né? Então, num primeiro momento, esse foi um fator bem desafiador para a gente, no sentido de, cara, quem que é o meu público? Ah, é o público, é uma jovem, é o cara que gosta do aplicativo, é o cara que gosta do pagamento online porque ele não quer ter contato com o motoboy que está entregando. Então, isso levou uma certa maturidade, né? Levou um tempo para a gente ter maturidade e entender qual que ia ser a nossa identidade. Hoje, a gente sabe que a Dribix ela é uma marca jovem, né? É uma marca que ela é direcionada para um público mais jovem e que tem uma predominância feminina. Né? Que quem muitas vezes decide ali, que tem o poder de compra, de vamos comprar uma pizza, muitas vezes é a mulher. Ela pode ser não necessariamente a que vai lá e só a que paga. Não, Sim. mas ela tem uma voz muito ativa nessa decisão e ela é quem participa com a gente nas redes sociais. Show. Entender isso foi tipo... O ponto principal para a gente conseguir fazer a virada de chave da nossa marca. E conseguir se comunicar melhor com o nosso público também, até nas redes sociais, assim, porque... Se você for bem lá no comecinho da Dribix, você vai ver que a gente tinha uma comunicação muito estática, muito de só produto, né? Acho que o Rafael até falou isso no podcast dele, né? Sim. Tipo, no sentido de entender o perfil, inclusive, do canal que você tá, né? E isso também para a gente foi muito bacana, entender que o nosso público é um público jovem, é um público feminino, então a comunicação que eu tenho que ter com ele nos canais sociais, por exemplo, nas nossas redes sociais, tem que falar dessa forma. Então, a gente traz muito os nossos funcionários, a gente fala muito traz muito as trends no momento para poder falar com isso. E eu acho que tudo isso vai fortalecendo também mais essa identidade da marca e gerando essa influência, sabe? De até fazer com que outros clientes se identifiquem mais ainda com a gente. Show demais. Você falou sobre essa identidade, né? Sobre calibrar, de fato, quem é o meu quem é meu cliente, meu perfil ideal de cliente, né? E eu acredito que tenha sido muito desafiador pensando no seguinte: você está numa região mais nobre de São Bernardo e você está também numa região mais interiorana, que tem um público talvez um pouco mais simples, talvez, né? Por mais que seja áreas nobres também, mas o público do interior é um público mais... A rotina de São Paulo ela é muito acelerada, né? Então, como que você lidou com essa diferenciação de ter algo aqui... Tudo bem que tem muita gente que considera São Bernardo meio interior também, né? Mas São Bernardo, ela tá mais puxada para... Tá mais parecida com São Paulo do que Indaiatuba em si, Sim. né? Como que você diferenciou isso? É assim, em São Bernardo, a gente tem a Dom Sapori, que é outra marca. Sim. Né? E também tem um posicionamento... A Dom Sapori, ela tem um posicionamento diferente da Dribix. Aí já é um perfil que ele até... lembra um pouco, né? Ele traz algumas características quando a gente fala de público, mas o posicionamento da marca é um posicionamento um pouco diferente, né? A Dom Sapori, por exemplo, ela traz alguns artifícios, vamos falar assim, que
lembra um pouco essa questão da identidade até de São Paulo, que é uma pegada um pouco mais premium, ingredientes um pouco mais diferentes. Então, por exemplo, eu já tenho uma pizza com molho pesto, uma pizza com molho pesto de azeitona, uma pizza com molho pesto de manjericão. Eu tenho alguns alite, então eu tenho alguns ingredientes diferentes que faz toda a composição da pizza. O processo é muito parecido, mas eu tenho alguns detalhes na fabricação que diferem, inclusive, a Don Sapore da Dribix. A Dribix, ela tem um processo de produção um pouco mais descomplicada, vamos falar assim, né? A gente trabalha com um produto que tem um custo-benefício muito bom, mas a gente bate forte na qualidade. A Don Sapore também, mas a Don Sapore a gente se posiciona assim. Eu falo, eu sou uma marca premium. Né? Eu sou um produto premium, você vai consumir um produto de alta qualidade para mim. Tá. Aqui na Dribix eu falo, você vai ter qualidade, você vai ter agilidade e você vai ter tudo isso com preço justo. Show. Então, são posicionamentos diferentes. Se você me perguntar, mas você vê a Dribix em São Bernardo? Eu vejo. Talvez não na mesma região que hoje está a Don Sapore. Né? Numa outra região, mas eu vejo bastante sinergia, bastante oportunidade, da mesma forma que a Don Sapore também tem muito mercado lá no interior. Mas tem um ponto que é legal você trazer, que é assim, quando a gente olha para a Dribix, hoje, né, a Dribix está em 3 cidades. Então, a gente tem Indaiatuba, a gente tem Hortolândia e a gente tem Sorocaba. Show. São cidades do interior, muito parecidas, próximas até, mas isso também foi algo que a gente foi aprendendo. Entender a regionalização de cada cidade ela é essencial para a marca. Então, a gente foi aprendendo que, por exemplo, o público de Sorocaba, eles gostam de algumas coisas diferentes do que do público de Indaiatuba. Sim. E isso, para a gente, foi um divisor de águas, porque, só para você ter ideia, a gente, quando começou esse modelo de expansão, a gente tinha um Instagram único da marca. E eu acreditava fielmente, tem que ter só um único Instagram. Olhava para algumas marcas grandes e falava, não, mas eles só têm um Instagram, então vamos continuar assim. Independente do número de lojas. Independente do número de lojas. Se os grandes são assim, vamos continuar assim. E aí eu fui vendo que esse movimento me deixava longe dos meus clientes, daquela região. Show. Por mais que eles começassem a seguir o perfil principal, mas se mistura, né? Não dá para eu saber ali exatamente quem que é. E aí foi fazendo alguns estudos, entendendo, ouvindo bastante o cliente, que é uma das coisas que eu valorizo pra caramba. Que a gente falou, cara, pra gente estar próximo, pra gente começar a entender o comportamento de cada cidade, a gente vai ter que estar perto de cada cidade. Sim. E aí, o ano passado, a gente fez essa segregação. Hoje, cada unidade ela tem o seu Instagram próprio, né, na sua cidade. E isso foi muito bacana, porque aí a gente foi começando a ter e a entender um comportamento diferente da região ali, baseado nos canais de divulgação que a gente tem. Show. Por mais que o aplicativo, a minha base de clientes, ela é segregada, mas o cliente ele fala muito com a gente pela rede social. Esse é um perfil do nosso cliente. Ele curte, ele comenta, ele manda pedido pelo direct. Ele engaja bastante. Ele engaja com a gente no direct. E isso foi interessante porque foi, inclusive, nesse movimento que a gente entendeu que a pizza, né? A pizza mais vendida hoje na Dribix é uma pizza chamada Galeto. Galeto. Por quê? Frango, calabresa... Não, frango, mussarela, requeijão e bacon. Só que o nosso frango, ele é muito conhecido e a galera gosta muito porque ele não é um frango seco, né? Ele é um frango bem molhadinho. Então, quem gosta, quem come pela primeira vez, acaba se apaixonando. Sim. E ela é recorde de venda em todas as unidades. Primeiro lugar em todas. E aí a gente foi vendo que depois, na segunda seguinte, assim, né, começou a ter um comportamento diferente. Então, regionalizar também as promoções, regionalizar também a minha oferta, regionalizar também a campanha de tráfego pago que eu fazia em cada região, foi essencial até para eu conseguir vender mais em cada uma dessas regiões, coisa que antes a gente não tinha esse olhar. Né? Então, você tem um desafio, toda vez que você vai pensar numa marca, pelo menos pela nossa experiência, que é entender quem que é essa marca principal, como ela se posiciona, o que ela faz, quem é o público que ela vai atingir. Mas, a partir do momento que você começa a regionalizar essa marca, é meio que como se você tivesse que dar um drill down ali para poder entrar um pouquinho mais, para falar, tá, beleza, mas com esta cidade, como que eu vou me comunicar? Com essa região, como que eu vou falar? Porque talvez se a gente tivesse ainda naquele olhar, só olhando aqui por cima, sabe, meio que zoom out, talvez a gente não teria as informações e nem se comunicaria tão bem, por exemplo, com esses clientes dessas cidades, igual a gente se comunica hoje.
É um funil que você vai, de É um fato, funil. filtrando Perfeito. e vai canalizando ali para de fato atingir o seu E até público. usar, que é uma coisa que eu acredito bastante, até no Delivery Summit vocês falaram um pouco sobre isso, que é o poder de influência, né? Você usar o influenciador local ali, tipo, Sim. eu quero vender mais em Hortolândia. Putz, não dá para eu usar só a influenciadora Mega Blaster de Indaiatuba. Ela não fala com o público Sim. de Hortolândia. O público de Hortolândia não se identifica com ela. Eles querem ver os influenciadores deles ali na telinha, eles querem ver a rua ali, eles querem ver os funcionários da pizzaria, né? Então, esse aprendizado para a gente foi tipo um divisor de águas, inclusive no posicionamento da marca. Isso aí você tirou esse insight dentro do Delivery Summit. Show demais. Pessoal, vocês que estão aqui nos ouvindo, é o seguinte, o Delivery Summit ele foi um sucesso, ele foi um sucesso absoluto. Adriano, Marcelo, que são sócios fundadores lá da Dribix, estiveram lá presente com mais 200 empresários de sucesso que também estiveram lá com a gente. Você que não pôde estar lá presente, não se preocupe, fica tranquilo. Esse ano a gente fez um evento aí para 250 pessoas, justamente para poder aprender com ele. Nós calibramos e sabemos que no ano que vem será para 1.500 pessoas. Uau. Então, você que não pôde estar esse ano, não se preocupe, ano que vem você estará lá com a gente. Adriana, é o seguinte, eu tenho uma informação aqui, eu não sei se essa informação aqui está muito certa, do jeito que está escrito, mas você faz algum tipo de ação lá com um prato personalizado? Faço. Show demais. Isso é com muito legal. frases que são Aham. importantes para a experiência do seu cliente. Eu queria que você me contasse um pouco como que surgiu essa ideia e quais são os resultados que você teve através dessa ação, que para mim é extraordinária. Primeiro que assim, isso também foi um puta hack pra gente, assim, os nossos clientes, eles amam ganhar os brindes, eles amam, e não é nem só ganhar, porque eles compram Sim. também, né? E muito desses movimentos a gente faz olhando para o McDonald's, né? Óbvio, não tem como a gente olhar para o nosso mercado sem olhar, por exemplo, para algumas lições que o próprio McDonald's ensina. Sim. E essa questão dos pratos, na verdade, a gente começou com as espátulas, né? Porque chegava a pizza, eu mesma em casa, chegava a pizza e nem sempre eu tinha o rolinho ali de cortar Sim. a pizza. Não é um negócio de falar, vou comprar um rolinho de pizza, né? Às vezes pega a espátula de bolo ali para poder servir, e o rolinho também era ruim na hora de servir e tal. E aí foi quando a gente começou com as espátulas personalizadas, né? Então, são várias cores, o cliente... E aí a gente faz algumas ações diferenciadas, o cliente todas pode saem com seu nome. comprar... Todas são personalizadas, Show. né? Cada unidade tem ali a sua personalização. E os pratinhos, a gente começou a fazer uma iniciativa só com a personalização da marca. E esse ano, eu falei, puta, eu queria uma coisa diferente. Porque já no quarto ano, a gente com os pratinhos ali, os clientes pedem muito. Aqueles de uma fatia, né? Cada pratinho é de uma fatia. Show. Tem cliente que pede, tipo, pega a pizza e fala, me dá 8 pratinhos, né? Porque Show. ele quer montar a mesa dele ali, então ele quer colocar os 8 pratinhos com as Sim. fatias, né? E aí, esse ano, a gente fez uma iniciativa com frases. Por quê? A embalagem da nossa pizza, ela vai com um envelope, né? Que fecha a caixa, que diz... dinheiro pode comprar... Como é que é, amor? Como é que é? Não lembro. Essa parte pode cortar, até. Como é que é a frase que vai no... Como é que é a frase que vai no envelope? Dinheiro pode não comprar pizza. Não. Manda uma foto, pede mandar uma foto. Dinheiro... dinheiro não compra felicidade, mas compra pizza. Acho que Show. é isso. E aí, o nosso envelope vai com essa frase, né? A gente deve mudar agora. E era muito comum os clientes tirarem foto com o envelope. Assim que recebia a pizza, tirava a foto com o envelope para falar da frase. Falei, cara, vamos aproveitar essa sacada e fazer uma coleção personalizada dos pratinhos? Porque cada semana a gente lança um pratinho diferente, com uma frase diferente, né? Primeiro, que vai estimular o cliente sempre a querer voltar para comprar esse prato diferente, com uma frase diferente. E também vai ter um engajamento, porque o cara vai tirar foto, vai postar. E cara, foi o maior sucesso, assim. Tanto que esgotou super rápido. Os clientes chegavam lá e escolhiam a frase que queria. Não, mas eu não quero esse, eu quero aquele. E isso, pra gente, tem muito a ver com a experiência do cliente, que é uma coisa que a gente acredita muito, né? Porque... tem uma coisa que eu falo desde o início da pizzaria e que tem a ver com a minha bagagem, que é assim, cara, pizza qualquer um pode fazer. Sim. Né? Eu posso fazer na minha casa e começar a vender, o cara do congelado começar a fazer pizza. Então, a gente não vende pizza, a gente tem que vender uma experiência, né? E a gente ainda tem uma oportunidade muito legal, porque a gente trabalha com felicidade, né? Eu falo, cara, trabalhar com comida é muito legal, porque o cara, quando pede pizza...
ou ele tá muito feliz, ele quer comemorar algo, ou ele vai pedir para ficar feliz. Sim. Então, a gente tem uma baita responsabilidade, tipo assim, de acertar e muito na experiência dele. Porque eu não posso errar, por exemplo, um pedido de casamento. Tem cliente que vira e fala, você escreve na pizza para mim, quer casar comigo? Porque eu vou pedir minha noiva em casamento. Aí você fala, cara, olha que fantástico, você está participando do pedido de casamento, o momento que você está participando dos seus clientes. Então, olhar para a experiência do cliente, tipo, como que eu posso melhorar ele receber a pizza, ele montar a mesa dele ali, colocar os pratinhos, colocar a espátula. Eu acho o máximo, às vezes, eu acabo ficando próxima de alguns clientes e chegam na casa, a primeira coisa que eles vão mostrar, olha, eu tenho os pratinhos, viu? Aí, às vezes, a coleção inteira, olha, eu tenho as espátulas, né? Então, eu acho que isso não tem preço, assim, você chegar na casa do cliente e ver a sua marca ali, né, num bem que é mais durável do que a pizza, né? Vamos falar assim. E quais são as frases que você coloca? Nossa, são várias. Tem alguma aí assim. que você lembre que marcou muito? São frases suas? São frases inspiracionais? São frases inspiracionais. A gente pegou algumas frases em inglês, traduzimos para o português. Show. O time de marketing que ajudou a gente a montar essas frases. Assim, tem a frase que está no envelope. Tem pizza é melhor que muita gente. Show. Nossa, tem muita. Não vou lembrar agora. A gente que trabalha na área comercial, assim, a gente foca muito na venda recorrente, né? A gente trabalha muito com recorrência. E eu percebo que, de certa forma, isso foi uma estratégia que você utilizou para trazer recorrência do seu produto. Porque é muito mais difícil ter recorrência de produto, né? Todo mundo vai no mercado todos os meses fazer compra e compra o básico. Mas nem sempre compra algumas coisas específicas. Por exemplo, vou fazer uma pizza esse mês. Talvez mês que vem eu não compre coisa para fazer uma pizza. Compre para fazer outra coisa, né? Um hambúrguer, um hot dog. Mas a pizzaria, ela usou essa estratégia, então, para ter uma recorrência com os seus clientes, para fidelizar os seus clientes. E, claro, criar uma experiência de fato, né? E até despertar o desejo dele querer a pizza naquele momento. Porque o que a gente faz muito, isso a gente faz até hoje. São gatilhos, né? São gatilhos. Então, por exemplo, dias de menor movimento. Que eu sei que, putz, ali meu volume de vendas tende a ser um pouco menor. Ou entre safra, última semana do mês e tal. Tem uma promoção que a gente sempre faz, que a gente chama de pediu, levou. Né? Então, ele sabe que se ele fizer um pedido, ali ele vai ganhar um brinde personalizado. Então, eu acabo também antecipando aquela vontade do cliente. Putz, ele já sabe que vai comprar a pizza, né? Na sexta. Então, já pede hoje, que aí você já ganha um brinde também. E muitas vezes ele pede por conta do brinde na terça e na sexta ele volta a pedir com a gente novamente. Então, são estratégias como essas que a gente vai colocando para poder fomentar ali a recompra, aumentar um ticket médio. Porque isso também parece besteira, mas quando ele vira e fala, me dá uma pizza e 8 pratinhos, você está alavancando o seu ticket médio também, né? Claro. E com certeza o custo às vezes é até menor, né? Muito menor. Você tem aí um payback bacana, né? Com certeza. Qual que é a importância dos dados aí para o crescimento do seu negócio? Como que você vê isso dentro do seu negócio? Cara, eu falo que assim, os dados eles são essenciais, né? Hoje, quem não enxerga dados não cresce. E para a gente tomar decisões, por exemplo, essa semana a gente está numa semana de finalizando o planejamento de 2025, então terão movimentos importantes que a gente vai fazer ano que vem e que para a gente decidir, bater o martelo e já startar algumas coisas, a gente só consegue fazer olhando para dados e fatos. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo do que aconteceu quando a gente abriu a segunda unidade em Indaiatuba. Quando a gente abriu a segunda unidade, não foi a abertura da segunda unidade, em nenhum momento ela foi planejada, foi algo que a gente virou e falou, vamos ter uma segunda unidade em Indaiatuba. Não foi. Só que quando a gente começou a olhar para os dados, né, a gente começou a olhar para os bairros que a gente mais entregava, nosso prazo de entrega, a gente começou a olhar para as avaliações do cliente, a gente começou a ver que esse bairro, que é onde fica a segunda unidade em Indaiatuba, era o bairro que compreendia 40% do nosso volume de vendas. Só que ele fica quase 6 quilômetros de distância da unidade principal. Então, meu prazo de entrega, por mais que a gente bate muito forte no prazo de entrega, por mais que eu agilizasse o máximo, eu não consegui entregar para aqueles clientes a mesma experiência que eu entrego para os clientes que estão no entorno, ali no centro. 40% de volume de vendas, é um volume já considerável. Estou falando que 50% já né? Quase 50% já é lá. Então, quando a gente olhou para esses dados, mesmo no momento, a gente não tendo caixa para abrir essa segunda loja, não sendo algo que a gente entendesse ali, tipo, já estamos estabilizados para poder abrir, porque a gente abriu a segunda loja um ano depois, que a gente abriu, menos de um ano depois, na verdade, que a gente tinha comprado a primeira. Foi essencial, porque na hora que a gente olhou, falou, vamos, vai dar certo, né? E bora para frente, vamos fazer o negócio acontecer. Então, olhar para dados sempre foi uma realidade, é uma realidade que a gente olha muito. Por exemplo, um dado
que tem a ver muito com o OpenPix, né? A gente sempre é um pouco característico no ramo de food service, quando não é o pagamento online, a gente tem um índice de desistência do cliente. Ele vai lá, pede a pizza, vai falar, desistir, vamos sair para... Alguém chega lá e fala, vamos sair para comer? Vamos. Ele desiste. Só que eu já fiz a pizza dele lá. Às vezes eu estou esperando para ele vir retirar, ou eu estou esperando o motoboy para entregar. E quando ele me liga e fala, eu não quero a pizza, eu não posso fazer nada, porque ele não pagou. Eu não posso virar e falar, você vai ter que vir aqui pagar a pizza. Nananana. Você sofre muito disso? Ou você sofria muito Sofria muito isso. Quando a gente implantou o OpenPix, essa foi a primeira e nem foi por esse motivo. Sim. Nem foi, tipo, vamos colocar o pagamento online para... Não. Acho que era muito de fraude que você me falou, Fraude, a gente tinha um índice muito grande de fraude. Tipo, o processo de receber pagamento via Pix para a gente, por exemplo, a gente não divulgava. Porque, imagina, não dá o operacional ali, como que você checa se está válido ou não está? Mas esse foi um efeito colateral super positivo, porque o nosso índice de cancelamento, de desistência do cliente reduziu muito, porque hoje ele faz o pedido, já paga, né? Então, ele acaba indo retirar, ou mesmo se ele compra outra coisa lá para comer, ele acaba pegando a pizza, entendeu? Tem que pegar. Tem que pegar. Então, se eu não acompanho, por exemplo, esse dado periodicamente, talvez eu nem saberia que teve esse benefício, por exemplo, com a implantação do OpenPix, por exemplo, sabe? Sim, então, demais. não tem como, assim. Independente do seu nicho, independente daquilo que você faz, você tem que ter alguns indicadores, pelo menos os principais, para poder apresentar, sabe? Para você poder acompanhar, para você poder tomar as decisões do seu negócio. Show demais. E o que você vê de mais importante? Qual é o fator mais importante numa operação de delivery? Cara, a gente bate muito em 3 pilares, né? Por o nosso modelo de negócio. Show. Prazo, então a gente tem que ser ágil, né? Não só no prazo Você de entrega. entrega uma pizza em quanto tempo? Hoje a gente trabalha com prazo de entrega de 20 a 30 minutos dentro Isso da inclui nossa operação. o pedido na hora que ele chega para você. É isso aí, Tá. isso aí. Mas num dia como hoje, a pizza ela tem que estar no cliente em 12 minutos. É rápido, assim, porque são os dias de menor movimento que a gente tem. Numa terça-feira você entrega em 12 minutos. 12 minutos a gente tem que entregar a pizza no cliente. Show. Tem que estar lá, prontinha. Assim, é até legal, porque a gente tem feedbacks positivos dos clientes, até, tipo, sei lá, o motor vai bater lá na porta e ele fala, não, essa pizza não é minha, não. Acabei de fazer o pedido. Deixa eu ver. Abre, essa pizza não é minha. Porque ele não tá tão acostumado. Porque esse é o efeito AWA, né? De tipo, cara, eu tenho que surpreender mesmo o meu cliente. Então, olhar para o pilar de agilidade, agilidade na produção, agilidade na entrega, né? Agilidade no atendimento. Então, eu ter canais. Hoje, o meu cliente, ele tira pedido pelo canal que ele se sentir mais confortável. E tem que ser rápido, né? Tem que ser um negócio que seja rápido, mas sem que seja mecanizado. Porque, por exemplo, isso também é uma característica do interior. Eu tenho clientes que gostam de ligar e ligar muito, né? Sim. Tipo, e contar a história do porquê que tá pedindo a pizza, que é aniversário da neta, que não sei. Então, ter essa versatilidade também para poder se encaixar no perfil de cada cliente é super importante. Mas hoje a gente olha para processos, que é o nosso pilar, né? Como a gente tem um volume de produção de pizza razoavelmente alto, não é um Ricardo Bella Napoli, mas para o nosso modelo é considerável alto, ter gestão por processo é essencial, né? Então, a nossa linha de produção ela tem que ser muito bem acompanhada, início, meio e fim de todas as coisas, né? E pessoas, porque sem pessoas a gente não faz o nosso negócio. Então, é pessoas, processos e agilidade. Hoje você tem quantos funcionários na operação geral? No total, com todas as lojas, incluindo o motoboy, a gente beira cerca de 170, 180 motoboy, 180 funcionários. Isso varia muito porque eu tenho, por exemplo, o motoboy. O maior volume, ele é funcionário nossos, né, registrados. E aí, aos finais de semana, a gente tem os freelances. Show demais. E você costuma fazer plano de treinamento com essa galera? Hoje, no modelo que tá, a gente tem os líderes, né? Então, cada loja tem o seu gerente. E você treina esses líderes? Treino. A gente tem um staff que a gente faz uma reunião semanal, quinzenal, depende muito, né, de cada loja, de cada unidade, para a gente poder acompanhar. Mas esse é um fator, é até legal você trazer esse ponto, porque assim, é um fator que, com o crescimento, mais eu sinto falta. Porque era um negócio que, quando a gente era menor, mais eu estava na operação. Né? Então, eu estava muito próximo, inclusive, do funcionário que fazia a pizza. Estava ali do lado do cara que tirava a pizza do forno e falava, tá errado essa pizza, volta isso daqui, nananã. Conforme você vai crescendo, e essa é uma das dores do crescimento, você não consegue
tá tão próximo ali para você alinhar a sua visão, para você alinhar a sua expectativa com o funcionário, que muitas vezes é o cara que tem um contato ali com o seu cliente, né? Com o motoboy. E aí você ter esse processo de gestão, de acompanhamento, de one-on-one, até das pessoas que estão ali no dia a dia com você, ela é essencial. Mas hoje, eu vou ser muito sincera, ela não acontece ainda da forma que a gente gostaria que acontecesse. Né? A gente cresceu, eu não sei se isso a gente acha bom, mas ao mesmo tempo tudo a gente tem que olhar os dois lados. Sim. A gente cresceu muito rápido, né? Então, a gente está falando de 4 unidades de pizzaria, mais a Don Sapori, mais a Parmegiana, mais a cozinha central em 4 anos. Então, tem muita coisa. Esse ano, especificamente, esse ano de 2024, foi um ano que a gente parou para estruturar a cozinha central e para a gente reorganizar os nossos processos, né? Porque é aquele negócio, você cresce, reorganiza para poder crescer novamente. Então, a gente está justamente nesse momento de reorganizar a casa, de olhar para frente e falar, tá, para onde a gente vai, o que a gente precisa fazer. Mas eu sinto falta de estar mais ali no tete-a-tete, sabe? Com o funcionário. Sim. Você falou por algumas vezes aqui sobre cozinha central. O que seria essa cozinha central? Hoje você tem um ponto-chave que faz um pré-preparo de tudo? Hoje a gente, em Indaiatuba, que fica, a gente inaugurou esse ano, né? A gente centralizou a produção dos nossos insumos, vamos falar assim. Então, a gente tem... eu compro por todas as unidades e faço a distribuição para todas as unidades. E algumas unidades a gente já envia os insumos já pré-preparados. Né? Então, fracionado, já preparo o frango, e só avanço. A gente ainda não está rodando para 100%, porque tem N processos envolvidos, né? Que isso também é muito legal falar, porque... A gente já não conhecia do universo de pizza, teve que aprender para poder fazer. E aí, quando a gente se desafiou a ir para a cozinha, a gente viu que tinha várias outras coisas que a gente também não conhecia, que a gente também precisava aprender. Então, tem algumas coisas que a gente ainda não conseguiu estruturar, por exemplo, a rota logística de abastecimento. Como que eu saio de Indaiatuba para abastecer São Bernardo? Qual a periodicidade? O que eu vou trazer? Que tipo de insumo? Se tem espaço para abastecer, se não tem, qual é o giro do estoque? Então, tem muita coisa que a gente ainda está aprendendo nesse cenário de abastecimento. Mais que para a gente continuar crescendo em unidades, a cozinha central ela é essencial, porque ela traz a padronização, a qualidade e a rapidez. Né? E até do ponto de vista físico das unidades, porque aí eu não preciso ter unidades, lojas, né, muito grandes. Eu preciso ter uma loja que consiga preparar a pizza, assar e entregar. Né? Hoje, as nossas estruturas, as nossas lojas, elas até são relativamente grandes por conta desse modelo de negócio que a gente tinha, onde a loja tinha que produzir tudo em loco, sabe? Sim. Eu percebo que você é muito processual. E tem um filme que ele é muito conhecido, e eu sempre costumo falar dele, que é Fome de Poder. Você assistiu esse filme? Você se inspirou nesse filme? É muito legal, né? A gente assistiu esse filme assim que a gente comprou a pizzaria Fome de Poder. Eu já tinha assistido lá atrás, mas eu tenho um viés... Eu sou muito processual em tudo, assim. Tudo tem que ter início, meio e fim. Às vezes rola até uns fights comigo e o meu sócio, né? Porque... Ele é do fazejamento, eu sou do planejamento, assim, né? E eu gosto de, tipo assim, eu falo, qual é a visão? Como você imagina que isso acontece? Não precisa imaginar assim, que não sei o quê. Porque na minha cabeça tudo tem que ter... para eu fazer isso, eu tenho que fazer isso, sabe? Show demais. Na sua visão, na visão de vocês aí, qual é a dor que os donos de deliveries mais enfrentam nesse período gestacional, né? Você que está 3 anos e meio ainda, acho que não sei nem se chegou a fazer 4 anos 4 anos. 4 anos ano que vem, não? Não, a gente assumiu em maio de 2020, a gente fez 4 anos agora. Verdade, 4 anos e meio, vai fazer 5. Qual que é a principal dor que você enfrentou, que os donos enfrentaram aí, que você pode, tipo, ensinar alguma coisa para eles? Cara, eu acho que nesse universo de delivery, acho que a velocidade com que esse mercado muda, né? Tipo, é tudo muito rápido, né? E não acho que é só o delivery, é um pouco do universo que a gente está passando. Esse universo digital que a forma com que você tem que vender o produto, a forma com que você atende o seu cliente. Eu brinco, toda semana eu tenho captação de conteúdo, né? Vai o time de marketing gravar, lá. E às vezes eu brinco com as meninas e falo, gente, acho que era tão bom quando a gente vendia só na lista amarela, que o cliente só tinha que abrir a lista e procurar vende-se pizza. Porque essa versatilidade que você tem que ter hoje em dia para se comunicar com o seu cliente, para entender, ler, de alguma forma, ler a cabeça dele, tentar entender o que você precisa fazer para agregar valor. Porque, assim, no final, eu acho que você até falou sobre isso
nos seus stories semana passada, assim, todo mundo é vendedor. Sim, todo Né? mundo Então, vendedor. assim, o delivery... Tudo começa com uma venda. Tudo começa com uma venda. Então, assim, tem vários desafios no delivery, mas, assim, o delivery só existe se a gente vender. Então, eu Sim. acho que esse é o maior desafio, que é, cara, como que eu vendo, como que eu entrego aquele produto que eu vendi, exatamente como eu vendi para o meu cliente, né? Com uma experiência melhor, com uma fidelização melhor para que ele volte comprar. Mas hoje, eu diria que o maior desafio de todos é a venda. É a venda. Você conseguir vender com o preço correto, para você também não canibalizar seu produto, Sim. para você não se enforcar, sabe? Como que você enxerga essa gestão comercial do seu negócio para de fato vender mais? Você acha que é só tráfego? Você acha que tem Não. experiência? Você acha que tem qualidade? Você acha que tem que ter facilitação na hora do seu cliente comprar usando um meio de pagamento extraordinário? Vou te falar que, assim, a facilitação, por exemplo, no meio de pagamento super... acho que é a cerejinha do bolo. Show. Né? No sentido de... pague com Pix e ganhe tanto por cento, ou ganhe Show. um cashback na próxima compra. Sim. Acho que isso daí é uma cereja no bolo para o cliente. Mas, de verdade mesmo, principalmente olhando para a nossa marca do interior, uma coisa que conta muito lá é o boca a boca. Boca a boca. A gente tem investimento em tráfego pago, a gente investe nas mídias sociais, a gente investe muito nas mídias locais, jornal local, revista local, parcerias com diversas coisas dentro da cidade. Mas o que faz o cara comprar é meu vizinho, meu tio, meu primo falou que aqui é muito bom. Então, Show. no fundo, o que faz eu continuar vendendo é eu entregar um bom serviço ali para o meu cliente. Seja ele um cliente novo ou um cliente que é o do dia a dia. É ali onde a gente tem que concentrar a maior energia, sabe? Ver, esse produto está indo mesmo com a qualidade que eu falei que ia entregar para esse cliente, dentro do prazo que eu falei que ia entregar. Resumindo, é a experiência e sucesso do Exato, cliente, né? perfeito. A gente costuma dizer que pizza, a gente quer comer ela quentinha, né? E nada melhor do que você ter um aplicativo que funcione, um aplicativo próprio que eu possa entrar, que seja simples, que seja intuitivo, que seja prático para mim escolher a minha pizza. Que eu não Leve precise- também, né? leve. Porque ficar com o negócio instalado no celular de não sei Exato. quantos megas, giga. Que eu não precise ficar paginando para achar uma pizza, que tem estratégias ali, sei lá, de colocar pizzas que são... A gente sabe que existe um top 3 aí no... Sim. Vamos dizer top 5, vai. Calabresa, mussarela, frango, portuguesa e Marguerita. acho que são as principais pizzas, né? Uhum. Ter um meio de pagamento eficiente, que funcione, e eu acho que daí Perfeito. você ganha na questão de nunca ter um carrinho abandonado, né? O seu cliente que compra e paga no Pix, esse cara não vai... Não, maior divisor de águas Sim. isso daí. Bacana. Eu queria saber o seguinte, na visão de vocês, o que um restaurante precisa fazer para escalar as suas vendas? De fato, é só vender mais? É só entregar uma experiência extraordinária? Como que você faz isso? Cara, eu acho que é o conjunto de tudo isso que a gente falou até agora. Assim, não tem como escalar vendas sem você ter uma operação boa para poder atender. Por exemplo, eu converso muito com o meu gestor de tráfego, né? E ele fala, Adriana, essa campanha tá muito boa. Bota mais grana. Vamos botar mais grana, porque aqui, olha só, a taxa de conversão olha de rosa. Não. Eu falo, cara, não dá. Não adianta, eu não consigo escalar, porque não adianta eu entregar uma campanha se eu não conseguir segurar essa demanda lá na ponta. Show. Né? Então, você precisa olhar para o todo, que aí entre os dados, né, que a gente estava falando. Você tem que olhar para o todo na tomada de decisão, porque, beleza, vou lá e escalo, coloco mais tanto mil ali na minha campanha, vai entregar, vai gerar venda, e eu não consigo entregar pizza para o cliente. Sim. O que mais Você queima a dói... sua marca, Queima. O que mais dói é nosso coração, assim, e às vezes isso acontece porque são coisas que a gente não tem controle, que é o lado bom e ruim, né? A gente, às vezes, tem que tirar o aplicativo do ar, porque o volume de vendas está gigantesco. Então, a gente fala, cara, tira o aplicativo, fala para o cliente que, não vai dar agora para a gente pegar. E é uma das coisas que a gente exercita bastante, essa questão da transparência com o cliente. Mas por que não? Porque eu não vou te entregar no prazo. Porque você vai receber sua pizza só em 2 horas. Tem cliente que fala, não, eu prefiro esperar as 2 horas para poder receber. Mas entender, de fato, a sua operação, e se a sua operação está preparada para vender mais, ela é essencial, inclusive, no seu sucesso de venda. Show demais. E como que você vê a importância da gestão de pagamentos com Pix nessa questão de vender mais? Cara, primeiro que assim, né? Traz muita agilidade, né? Pra gente, Você olhando faz pra muitas nossa... campanhas? Até que não, sabia? Sério? É meio que orgânico isso, assim. O próprio cliente, assim, o que eu tenho percebido tem sido cada vez mais orgânica essa busca do cliente para o pagamento pelo Pix. Sim.
acho que é mais fácil para ele fazer a gestão, ele já vê ali o dinheiro saindo da conta corrente dele ali de imediato, então, do ponto de vista da conciliação dele, eu acho que é mais prático. E para a gente é muito... facilita muito o operacional. Sim. Porque, por exemplo, a comanda, no nosso caso, a comanda ela só imprime depois que o pagamento Show. check ali. Então, eu já sei que aquele dinheiro é nosso, que tá tudo Sim. certo, que o pedido tá ok, já entra para produção. Fica algo meio que transparente, inclusive, para a operação, entendeu? O Show. motoboy, se o cliente virar e falar, deixa na portaria... E em Indaiatuba, a gente tem mais de 260 condomínios. Não sei se você sabe, condomínio de casa. Sim. É um desafio você entregar pizza num condomínio de casa, por exemplo, num sábado à noite. Né? Aquela fila de motoboys. E com o Pix, por exemplo, com o pagamento online, isso facilita muito, porque tem cliente que fala, deixa na portaria. O motoboy sabe, deixa só ali na portaria, o porteiro recebe, depois ele desce lá, pega a pizza dele Show. e tá tudo certo. Top. Então, traz uma agilidade no processo como um todo, sabe? Sim. Me conta um pouquinho dessa parceria com a UV. Como que ela surgiu e quais benefícios a UV de fato levou aí para a Dribix? Eu acho que primeiro que a parceria, eu nem sei te falar como surgiu, né? Como que a gente teve um primeiro contato. Lembrei, eu tava vendo, eu vejo muito, toda semana eu tô lá na UABS, né? Até Sim. para ver o que lançou, o que não lançou, o que mudou, para ver os dados, nananã. E aí, quando eu vi, Você eu tá já lá em tinha... Jundiaí, não? Você tá... Não, no painel Instagram, mesmo. tá. No painel da No UABS. painel da UABS. É. Show. E eu já tinha tentado, lá no passado, fazer uma outra integração com uma outra plataforma via Pix. E, assim, a gente tinha sofrido muito. Porque, ao invés de agilizar, complicou demais o operacional. Tanto que a primeira coisa que eu fiz foi conversar com o pessoal da suporte da UABS, né? Falar como é que tem sido o feedback dos clientes. Porque eu quero saber dos clientes, das pessoas que são iguais a mim, usando aquela plataforma, né? Eu falei, como é que tá sendo? Tá funcionando? Vocês estão tendo reclamação? Como se eu sei se o problema é da plataforma ou é do aplicativo? Quais são os problemas? Não. Quando eles falaram, Adriana, a galera tá usando e tá gostando muito. E, se eu não me engano, o Ricardo já tinha habilitado o OpenPix quando a gente entrou, se eu não me engano. Eu falei, cara, acho Ricardo, que agora... Da Bela Napoli. Ele foi um dos primeiros. Então, ele já estava usando. Eu falei, se o Ricardo tá usando, Sim. quem sou eu para não usar, né? Tipo, ele é referência para a gente em várias coisas. Falei, então, vamos lá entender como é que funciona essa plataforma. No começo, óbvio que teve um pouco de resistência. Eu sempre, tudo que melhora processo, eu sou a primeira pessoa a querer colocar, Show. né? Mas muda o procedimento, né? Sim. Então, isso gera alguns desconfortos nas lojas, nas unidades. Aí, fui conversar com sócios das lojas, fui conversar com operação, com o senhor, meu marido, meu sócio, para ver o que ele achava. Nananana. No começo, a galera fica meio assim, porque Pix, como assim? Mas não é fraude mesmo? Mas como que o dinheiro vai cair da nossa conta? Mas isso é certo? Mas isso e aquilo? Porque todo aquele paradigma que tinha. E quando a gente colocou, eu acho que o principal virada de chave foi a questão da agilidade da operação. Sim. As meninas do atendimento piraram, porque tudo que era Pix parava para o pessoal do atendimento, porque eles tinham que esperar, confirmar se o comprovante estava ok, ver se o comprovante não tinha um gap ali, né? Sim. Aí só depois soltava o pedido para a produção da cozinha. Quando viram que, tipo, cara, imprimiu, você já pode descer para a cozinha, todo mundo, uau, não acredito, é simples assim, ai, que maravilhoso, nananã. E para a gente também, uma coisa que foi muito legal é poder gerar o QR Code na plataforma. Porque eu tenho as senhorinhas que querem mandar as pizzas para as nets. Então, vocês utilizam, além da UABS, vocês também geram as Muito. cobranças e mandam via WhatsApp. Muito, Show muito. demais. Porque é meio que cultural até no interior virar e falar assim, eu quero mandar uma pizza pro meu vizinho de presente. Aí antes, olha a loucura. Eu nunca recebi uma pizza de presente. Olha a loucura, eu tinha que mandar um motoboy Vou morar na em casa Indaiatuba. do cliente para receber aquela comanda e outro motoboy entregar a pizza. E tinha que pagar a taxa de entrega pros dois. Show. Olha a loucura. Agora não, eu falo, vou mandar o QR Code aí. A gente gera a cobrança lá na plataforma, paga, nananã, e eu entrego a pizza onde Show tem que demais. entregar. Então, a gente usa muito também a plataforma em si da OpenPix para poder fazer a geração de QR Code, para gerar pagamento, essas coisas todas. Show Até para a demais. empresa, assim, a gente tem um volume de pedidos para a empresa, né, que pede, enfim. E isso agiliza bastante também. Então, além dos benefícios secundários que eu te falei, né? A gente Sim. ter reduzido o índice de cancelamento, porque, cara, o cliente já pagou, então ele vem buscar a pizza dele. Pessoal, nada melhor do que uma dona de uma rede de pizzarias para poder testemunhar aqui ao vivo pra gente que sofria com muitas fraudes, tinha dor aí com esses cancelamentos, cliente que comprava, não pagava e depois cancelava e a pizza já tinha sido feita.
O meio de pagamento via Pix ele veio para transformar de fato e gerar ainda mais valor aí para o seu negócio. Não sei se você sabe, mas em 6 de setembro eu sempre acompanho muito esses números, até porque eu trabalho com isso, então Claro. é o mínimo que eu posso fazer, né? Dia 6 de setembro nós tivemos um recorde de novo aí batido Uau. de mais de 227 milhões de transações via Pix no nosso Caraca. país. Hoje o Pix, ele representa... E quando eu falo 227 milhões, não são 227 milhões de reais Não, é transacionados. transações. São 227 milhões de transações, ou seja, 227 milhões de Pix realizados. Isso são dados do Bacen. Você pode entrar no site do Bacen para você acompanhar. Hoje são 71% da população. A população escolhe pagar mais com Pix do que com cartão de crédito. Verdade. Eu costumo dizer que é verdade que nós vivemos um período de muita inadimplência. Pós-pandemia, muitas pessoas se enforcaram, Sim. sujaram seus nomes e tudo mais. Então não estão tendo acesso a crédito, né? E aí o meio de pagamento mais escolhido é Pix. Mas eu conheço muitas pessoas que têm sim poder de compra e ainda assim escolhem o Pix porque é mais prático, é mais Perfeito. seguro, é mais eficiente. A gente fala muito sobre o chargeback, que é o não reconhecimento de compra no cartão de crédito, que gerava muitas fraudes, né? E o Pix acabou com isso, de certa forma. Existe ainda? Existe. Mas ele é, percentualmente falando, insignificante perto do que era os não reconhecimentos de compras aí no cartão de crédito, né? E acredito eu que para vocês lá, o Pix de fato tenha levado Não, aí com certeza. uma Eu evolução nem tenho absurda. pagamento, por exemplo, com cartão no meu aplicativo. Show. Então, a opção de pagamento online que o cliente tem hoje é o Pix. Porque para a gente, eu acho bem mais seguro e para o cliente também. Então, eu prefiro deixar só essa opção, sabe? Sim, show demais. Sabe o que eu queria saber? Se você tem alguma história assim que se tornou um case de sucesso na sua pizzaria. Ao longo desses 4 anos e meio que você é dona da Dribix, você tem alguma história? Você falou uma coisa legal aqui agora que eu não tinha ouvido falar ainda, que a vizinha comprou pizza pra amiga e queria dar de presente. Mas você tem uma história que tipo te marcou, que você fala, pô, essa história, sendo ela no meio da pandemia ou sendo ela pós-pandemia, que te marcou e você fala, pô, isso aqui se tornou até um case. Você tem uma história que você, claro, possa compartilhar com a gente? Cara, a gente tem muitas histórias, assim, de viver coisas da vida dos nossos clientes, né? Então, pedidos de casamento. Teve um bem emblemático, assim, que foi a última sessão de quimioterapia de uma cliente nossa. E toda semana o marido dela pedia, né? E ele ia buscar, retirar a pizza lá no balcão, assim. E aí, na última sessão, ele pediu para colocar na pizza, né? Tipo, você tá viva, alguma coisa assim, sabe? Eu não lembro agora a mensagem, mas foi muito emblemático. Então, essas histórias de, tipo, participar da vida dos Histórias nossos da vida clientes... real, né? E é muito corriqueiro. É até interessante quando você fala isso, porque, assim, às vezes pra gente é tão normal, né? Sim. Que, tipo, faz parte. A gente conta com isso de estar ali na vida do nosso cliente, que a gente acaba nem olhando isso como algo Sim. diferente, sabe? Mas pro cliente é um diferencial, né? E qualquer pedido que o cliente faz, vocês aceitam. Hoje, isso também é uma das coisas que É meio que customizar o seu pedido, né? gera alguns desafios. Por exemplo, Sim. num sábado, 8, 9 horas da noite, às vezes a gente precisa falar não. Dependendo do cliente, a gente, tipo, olha, agora eu não consigo, não vou conseguir te atender dessa forma, nananã. Mas a gente também explica isso para o cliente de uma forma pedagógica. Mas a gente gosta de fazer isso. Assim, eu tenho, por exemplo, muitos clientes que são autistas e não comem pizzas com molho. Alguns não comem nem com recheio, tipo, só querem a massa, sabe? Show. Assim, tem crianças que vão lá com os pais e o pai vira e fala assim, meu filho só come a massa. Você pode só assar a massa? E ele quer na caixa da Dribix, assim. Show. Então, essas coisas de customizar pra gente... E, às vezes, é uma coisa que não tem preço pra gente, sabe? Assim, Sim. tipo, cara... Não vai fazer diferença nenhuma pra gente, mas faz uma baita diferença na vida daquela família. Sim. E pro cliente, é muito sensacional, porque é uma forma de fidelizar. Às vezes, eu tenho vários exemplos do tipo de ouvir coisas. Eu só compro na sua pizzaria porque o meu filho tem intolerância à lactose. Lá vocês fazem a pizza dessa forma. Ah, porque meu filho é autista ou ele só come o molho de vocês. Show. Então... Isso, nossa, não tem preço. E vocês têm lá um cardápio diferenciado por região? Temos. Por região, não. A gente tem um cardápio que ele é O cardápio de único, vocês é padrão de todas as unidades? padrão de todas as Só unidades. muda a precificação, né? Nem isso, sabia? O preço é o mesmo. A gente tem para algumas unidades, a depender do dia, promoções diferenciadas. Mas, por exemplo, eu tenho uma pizza chamada Sorocabana, né? Que a gente Quais são os ingredientes? que a gente fez lá em quer Sorocaba, saber. que é calabresa, milho, calabresa, ervilha, mussarela. É uma portuguesa, só que ao invés de presunto vai calabresa. Maravilhosa. Né? Por quê? O que a gente percebeu? Que lá em Sorocaba, os clientes pediam muita pizza de calabresa
de portuguesa e pediam para trocar o presunto por calabresa. Show. Isso só acontecia em Sorocaba. A gente falou, cara, vamos fazer uma pizza com o nome da cidade? Foi até no aniversário da loja, quando a gente fez 1 ano de loja, a gente lançou a pizza Sorocabana. E aí teve um movimento, em Indaiatuba, não vai ter a própria pizza? Aí a gente falou, vamos fazer a pizza de Indaiatuba. Aí a gente fez a Indaiatubana, que é frango, cheddar e bacon. Show. E aí, hortolandense, né? Também a gente teve que fazer a hortolandense, E que qual é uma o sabor? delícia. É presunto, calabresa, bacon, mussarela e requeijão. Show é super... demais. E sabe o que é legal? Porque Pô, Marcelão, tá ficando difícil aqui as coisas. todas as unidades consomem. Então, assim, Sorocaba é a que mais vende. A Sorocabana é a que mais vende Sorocaba? É, mas eu vendo muito dela em Indaiatuba também, Show. sabe? E ali você disse que tem uma comunidade que vocês entregam, né? Umas Exato. para as outras, né? Então, se eu tô em Indaiatuba 1, eu posso pedir um sabor que tem lá em Indaiatuba 2. É Ou assim, Hortolândia, hoje porque tá o tudo muito próximo, O né? aplicativo, ele meio que vai te jogar para a loja mais próxima, baseado no CEP. Mas se você Faz uma fisicamente... geolocalização. É. Tá, show demais. Eu queria saber o seguinte, quais são os próximos passos aí da Dribix? Uau. Os próximos passos de expansão, tem plano? Você já falou algumas coisinhas aqui Uhum. sobre 2025, de estratégias. Você pode, primeiramente, abrir isso, talvez nem sempre se conta todas as estratégias, né? Mas Mas eu acho que o principal é assim, a gente com certeza continua no crescimento, né, das marcas, e aí não necessariamente só a Dribix. A gente começou agora recentemente, há uns 4 meses, com Parmegiana, né, na Dom Sapor e Parma, e tá sendo um sucesso. esse é em Sorocaba também, né? Em São Bernardo e em Sorocaba. Tem em São Bernardo e em Sorocaba. É, Show. exatamente. Então, e a gente tem... Essas unidades, elas têm salão? Não tem, Não, tudo delivery. tudo o nosso delivery. modelo de negócio hoje é só delivery e retirada. Show. E E a essa gente- parmegiana vai só a carne ou também vai, tipo, os acompanhamentos? Não, vai a carne, o filé, né? A Sim. parmegiana, Ou o o frango, arroz e o batata chips. Show. Aí tem frango, tem o frango à parmegiana, o filé mignon à parmegiana, a abobrinha à parmegiana ou a berinjela à parmegiana, né? Show. São 5 E variações. todos vai arroz e a batata chips. Todos vão arroz. E aí, talvez, agora a gente vai começar já a dar uma diversificada, arroz com brócolis, Show. salada, porque os clientes começaram a pedir algumas coisas diferentes, a gente está estudando para poder colocar. E aí, o que acontece? Como a galera acho que vê, a gente começa a ter, tipo, cliente em Indaiatuba vem falando, mas e aí? A gente aqui não vai ter a Dom Sapori? Quando você vai trazer a Dom Sapori Parma para cá? Nananã? Então, uma das coisas para o ano que vem, provavelmente, é a gente dar uma ampliada nesse segmento do parmegiana, né? Que a gente percebeu que é um nicho que dá para explorar bastante, assim. A galera gosta e é meio que a gente está concorrendo com a gente mesmo, né? Então, Show. do ponto de vista de negócios, para a gente é muito importante Interessante, também. né? E ganhar mais velocidade, principalmente com a cozinha, né? Esse é o objetivo aí. Vocês comercializam os parmegiana só no período noturno ou também... Almoço abre? e janta. Almoço e janta. Uhum. Pizza é só noturno mesmo, né? Só. Show demais. Ao longo da sua jornada aí como empreendedora, quais foram as principais lições que você tirou? Eu sei que você deve ter muitas no período CLT, até porque são, né, um período muito mais longo. Maior ainda. Mas queria que você compartilhasse aí algumas lições que foram primordiais que você tirou do CLT, que você conseguiu aplicar vivendo como empreendedora e agora como empreendedora. Eu acho que do CLT, a lição principal e que eu levo para a vida e que, como empreendedora, eu não consigo me ver sem ter isso, é o tal da inteligência emocional que a gente tanto ouve falar. Sim, né? A é gente ter importantíssimo, o né? controle das nossas emoções. Isso já era essencial no CLT e você estando à frente do seu negócio é, tipo, primordial. Se você Show. não tem o controle das suas emoções, você não está pronto para ter um negócio, sabe? Sim. É meio que uma chave que eu tenho aqui para mim, porque você vai tomar a decisão errada. E aí, às vezes, você vê o seu negócio não indo tão bem e não é por conta do negócio, é porque você que está na linha de frente não tem controle suficiente para tomar a decisão na hora certa. Porque, às vezes, a conta não vai fechar, às vezes, o funcionário não vai trabalhar. Tipo, você vai lidar... O nível de estresse que a gente passa hoje no nosso negócio é infinitamente maior do que eu vivo no CLT. E aí, se eu não tiver o controle ali, cara... Das duas, uma. Ou eu vou acabar comigo mesmo, ou eu acabo com o meu negócio. Então, eu acho que essa é a principal lição, sabe? E a resiliência. Porque isso, no mundo do empreendedorismo, assim como o controle das emoções, a resiliência ela é fundamental. Porque parece que você passa por uma fase, que nem a pandemia, quando chegou. Eu falei, jamais eu vou viver algo pior que a pandemia. Sobrevivemos.
passamos, aprendemos diversas coisas. Aí, às vezes, a gente se depara com alguma outra coisa que a gente não viveu ainda, que a gente fala, meu Deus, não, vai sobreviver assim, aprende, pega aqui, ó, o que você tem a aprender com esse fato, aprendeu, coloca aqui embaixo do braço e vai. Então, a resiliência, ela também te dá, sabe, essa perspectiva de tipo, tá difícil, tá, mas olha aqui, aprende e vai pro próximo passo. Então, acho que essas duas coisas, ela é essencial, principalmente para quem quer estar à frente de algum negócio. Show demais. E você tem um mentor que te acompanhou nessa questão de Hoje controle não, emocional? mas ao longo da minha trajetória, eu sou coach por formação, Sim. né? Então, até um pouquinho antes de eu vir para São Paulo, eu tinha uma coach que me acompanhava muito, assim, até por conta dessas trajetórias, né, profissionais. Quem é ela? Assim, chama Malu. Malu. É. Show. E, tipo, nossa, foi um divisor de águas, assim. Muito do que eu conheço, inclusive, eu peguei dela, né? Sim. Aprendi com ela, assim. Show demais. E quais conselhos que você daria aí para as empreendedoras que se inspiram em mulheres assim como você, que querem empreender? Porque, como você bem disse, tem muitos desafios, Sim. não é fácil. Eu costumo dizer o seguinte, eu vejo muitos amigos que falam, vou empreender, vou ser empresário, vou abrir minha pizzaria, vou abrir minha hamburgueria, porque o CLT me cansa muito, eu trabalho muito. Perfeito. E eu vou abrir um negócio para não trabalhar mais. É uma verdade? Ou é um mito isso? Olha, eu queria Porque te falar todos que é os- uma verdade. Porque todos os empreendedores que eu conheço, os caras... Ó, o Valmor já esteve aqui comigo. Aham. Michel, trabalhando para os outros, eu trabalhava 8 horas. Para mim, eu isso comecei aí. a trabalhar 14, 15, 16. O Ricardo mesmo falou aqui que ele passou 38 horas Uau. na pandemia trabalhando, porque ele fez uma reforma, porque a pizza dele, ele começou a vender e ele dobrou o volume de vendas dele na época da pandemia. Então, ele teve que expandir o espaço dele, abrir um buraco lá, para poder, de fato, melhorar a operação e conseguir Entregar, atingir, né? Então, qual o conselho que você daria para essa galera que quer empreender, essas mulheres que querem empreender, assim como você que teve ali um start, não sei se... Eu sei que você já contou que foi uma oportunidade, mas eu acho que você talvez, acredito eu, que já estava almejando isso, né? Você tem que estar preparado. Sim. Acho que esse negócio que a gente ouve muito falar, né? Tipo, não espere a oportunidade para se preparar. Você tem que estar preparado, porque quando a oportunidade acontecer, não vai dar tempo de, tipo, pera só um minutinho aqui que eu vou ali. Não tem como. E eu acho que as mulheres, e aí eu falo até por mim, né? Tem uma questão que a gente tem meio que enraizado um medo, né? Aquele Sim. medo e aquela culpa, né? Principalmente se a gente é mãe, se a gente é casado, se a gente tem, enfim, terceiros que dependem da gente. Então, fica, putz, eu vou empreender, mas e se não der certo? Ah, mas e se... Quem que vai ficar meu filho? Né? Então, esse medo, e eu percebo isso muito mais característico, até nas mentorias que eu dou, muito mais característico no universo feminino, é muito latente. E o que eu mais falo, inclusive, para todas, que foi um pouco do que eu vivi na minha vida. É tipo, cara, o medo nunca vai sair. Você nunca vai conseguir chegar no momento de empreender, onde você vai virar e falar, agora eu não tenho medo, eu posso abrir o meu negócio. Não, o medo vai estar com você. Sim. Então, você tem que usar esse seu medo a seu favor. Você tem que olhar e falar assim, tá, tô com medo? Tô, mas vou pegar esse medo aqui e vou fazer acontecer. E como que eu uso a meu favor? Tá, você tá com medo do quê? Eu sempre pergunto assim, qual é a pior coisa que pode dar errado nisso daí que você tá com medo? É tipo, todo o dinheiro que eu investi, por exemplo, eu perder. Tá, e se isso acontecer? Você está disposto a assumir os riscos associados a isso? Sabendo que a experiência que você vai ter ao longo desse processo talvez te leve para outro patamar? Então, eu tiro isso como a principal lição, sabe? Tipo, porque às vezes a gente olha para o medo e nós mulheres temos muito isso, principalmente porque a gente traz a culpa junto com o medo, né? Eu sou a culpada, eu não vou ser uma boa mãe porque eu vou ter que me ausentar para abrir minha loja, para abrir meu delivery, para abrir nananã, vou trabalhar à noite. Olha para o medo com um olhar diferente, não com um olhar de assustado, mas com um olhar de tipo, o que esse medo está querendo me dizer? Sim. Né? O que ele está querendo me falar? O que eu preciso me preparar um pouco mais para poder lidar com isso? Mas não fique esperando que tipo, vai ter só a melhor hora para isso acontecer. Né? Enquanto isso, vai se preparando. Eu tenho medo porque eu não sei fazer gestão financeira. Vai aprendendo, vai ouvindo podcast. A gente tem tanto conteúdo gratuito rico, né? Rico. Muito rico. Então, assim, não preciso pagar para fazer os melhores cursos. Eu quero abrir uma loja, quero abrir alguma coisa. Comece a estudar sobre o assunto, mas vai atrás, porque não vai vir de bandeja, né? Mesmo, eu tenho plena certeza absoluta, mesmo a Adri tendo batido na minha porta e dado essa oportunidade, se eu não estivesse preparada, jamais ela faria isso.
né? E eu ouvi isso da boca dela, né? Eu Sim. sei que você tem potencial para isso. Porque se eu não tivesse um 70% preparada para poder tocar um negócio, ela nem cogitaria me ligar, entende? Sim. Então, você tem que estar preparada para quando a oportunidade aparecer. E ter muita coragem também, né? Muita coragem, muita. Porque eu vi uma frase esses dias do Flávio Augusto, que é um cara brilhante, que ele disse o seguinte: as pessoas inteligentes, elas trabalham para os corajosos, né? Isso. Porque o corajoso, ele é aquele que de fato rompe e abre o seu negócio, né? E aí ele contrata as pessoas que são inteligentes para bem trabalhar isso para mesmo. ele, E né? eu acredito muito nisso. E eu falo até E que você assim, foi muito corajosa, porque eu conheço muita gente que não trocaria um CLT num banco para abrir um delivery no susto, sem saber se de fato... E eu vou te falar que, assim, isso daí, quando a gente decidiu, inclusive, tomar essa decisão, né? E foi lá e falou, não, vamos abrir, vamos, né, pegar... E ainda tem um parênteses, né? Porque foi todo o dinheiro da nossa vida que a gente tinha construído até aquele Sim. momento, né? Para poder investir na pizzaria. Show. Então, cara, se desse errado, ia dar muito errado, Sim. entende? Não tinha, tipo, outra opção naquele momento que não fosse fazer dar muito certo. Então, precisou de coragem? Claro que precisou, mas eu vou te falar que eu acreditei muito no meu potencial também, no Marcelo, no negócio que a gente estava ali enxergando que era promissor. E trabalho. Esse negócio que você falou, como é que é? O pessoal que Quando tem vai um empreender, não negócio. trabalha mais. Vou abrir meu negócio, vou ganhar dinheiro e não vou trabalhar. É assim, a conta ela fecha, né? Então Sim. chega um momento que a conta vai fechar, tá? Chega um momento que você vai poder desfrutar de algumas coisas e esse é um lema que eu super acredito que você precisa trabalhar, descansar e desfrutar, Sim. né? Você precisa, não é só trabalhar, Sim. não é só descansar e não é só desfrutar, você precisa equilibrar isso daí. Sim. Mas sempre vai ser mais trabalho, principalmente no começo. Sim. Você tem que trabalhar e trabalhar muito para que lá na frente a conta possa fechar, né? Vocês, quando abriram a Dribix, a primeira unidade, vocês ficaram quanto tempo de período sem uma folga, sem uma férias? A Vocês gente se ficou lembram? no total, porque a gente ainda conciliou os nossos empregos CLTs, né? Ah, então vocês ficaram... A gente ficou... Nossa, eu foi fiquei mais 6 desafiador meses ainda. no banco e tocando a pizzaria. E o Show. Marcelo ficou 8 meses na empresa que ele trabalhava e tocando a pizzaria. Show. No total, assim, sem folga alguma, foram 2 anos corridos, assim, que tipo, nem... De domingo a domingo na Domingo a batida. domingo, todas as noites. Tananana. Isso é legal falar, porque às vezes as pessoas olham, por exemplo, eu tô aqui enquanto os negócios estão acontecendo. Fala, nossa, deve ser uma delícia ser dona de pizzaria. É uma Sim. delícia. Mas a gente precisou abrir mão de muita coisa para poder estar aqui. E só foi possível porque a gente já lá atrás tinha uma visão de que a gente queria crescer. Então, que eu precisava preparar pessoas para poder estar na operação enquanto a gente estivesse fora. Show. Porque tem a questão do status, digamos assim, que as pessoas estão te vendo aqui, podcast, bonitona, arrumada. A foto, né? Eu falo, o pessoal vê a foto, mas não vê o filme, né? Mas não vê o filme, É, né? Não vê o contexto, as renúncias. É isso aí. Né? O sofrimento, o suor que foi envolvido para poder chegar nesse resultado. Poxa, é uma história linda, de verdade. Muito parabéns pelo sucesso. A gente tem muito orgulho mesmo da nossa história. Show Obrigada. demais. Parabéns de verdade aí por todo esse sucesso. Eu queria saber o seguinte, o que a UV pode esperar dessa parceria com a Dribix aí nos próximos anos, daqui para frente? Eu já vi que você já utiliza mais que um produto da gente. A gente tem pizzarias que utilizam todos os nossos produtos. Uau. A gente tem algumas que utilizam só um produto como o da UABS, né, que é a integração com a UABS, mas a gente tem integração com a maquininha, que é a impressora térmica. Não sei se tem muito cliente que faz pedido no balcão. Tem Mas o nosso volume. sistema dá para integrar com aquela maquininha Isso é e você legal. gera a cobrança e o QR Code sai impresso ali no papelzinho, você Isso dá na é mão do seu bem cliente, bacana. ele faz a leitura. A gente tem um novo produto que eu não trouxe aqui agora, que é a plaquinha Pix, mas ela funciona bem para quem tem salão. Tá. O seu garçom vai estar tirando a conta do seu cliente, ele vai levar uma plaquinha com o QR Code na mesa para o seu cliente fazer o pagamento. Então, o que a gente pode esperar dessa parceria aí para os próximos anos? Porque a gente tem muito apreço aí pela rede de pizzarias Dribix. É assim, a gente quer crescer e quer crescer de forma sustentável Show. e quer crescer com processos redondos, assim, né? Então, todos os produtos que vocês já têm
e que vocês já estão idealizando, Sim. a gente está super à disposição para poder colocar lá, testar e fazer o negócio acontecer. Show. Né? Se estiver de acordo com aquilo que a gente acredita, a gente entender que o nosso cliente também vai comprar esse tipo de produto, vai usar, não tem por que não fazer acontecer, principalmente se isso for, no final, trazer mais resultado para a gente, uma melhoria operacional, melhorar a experiência do cliente, sabe? Você vê com bons olhos essa questão de fato, melhorar a experiência do seu cliente? Sim. Sim. É que muito importante isso, muito, né? não tem como, assim, hoje que se você tem qualquer coisa que tem um cliente associado e você não olha para isso pensando como que eu melhoro a experiência dele todos os dias, cara, você tá fazendo errado. Ou você não tá nem aí pro seu cliente, sabe? Sim, show demais. Bom, Adriana, a gente está caminhando para o final. Foi um grande prazer Foi para muito mim legal. aqui, bater esse papo contigo, conhecer um pouco mais a sua história, conhecer um pouco mais a Obrigada. Dribix, os desafios, as lições que você aprendeu ao longo da jornada. Eu queria que você me dissesse o seguinte, onde é que os interessados aí podem conhecer a Adriana, podem conhecer a Dribix, quais são os canais que você tem aí, digital? Se você quiser, você pode olhar para aquela câmera ali e falar os arrobas vamos lá. aí. Bom, acho que da Dribix a gente tem o Instagram da pizzaria, que é Dribix Pizzaria. A gente tem da Dom Sapori, que é a Dom Sapori Pizza. E o A Parmegiana, que é Dom Sapori Parma Oficial, né? Esses são os 3 Instagrams corporativos que vocês podem seguir lá e ficar por dentro de tudo que está acontecendo, aonde vai ter a próxima marca, onde que a gente está chegando. E o meu Instagram pessoal, que está aberto lá, vocês podem me seguir também, que é dri.kamorim. É só seguir lá e também ficar por dentro de todas as coisas que está acontecendo na minha vida, nas lojas e algo mais que vem por aí. Show demais. E lá você vai ter consultoria gratuita todos os dias, que a Adriana todo dia tá fazendo Eu me esforço. Tá Eu trazendo gosto alguns insights bastante. preciosos que eu absorvo todos os dias que ela fala, eu aprendo alguma coisa e faço algumas anotações. Maravilhoso. Você é uma pessoa muito corporativa, você é uma pessoa que Foram trabalhou... muitos anos de CLT Então, eu ainda acredito que enraizado em mim. Pra galera que tá nos assistindo, nós temos um público muito refinado. A UV, ela não é uma empresa... A UV, como ela é um banco digital, a Aham. gente não se limita somente ao setor de delivery. Nós temos cliente É da verdade. logística, Eu nós ouvi temos até clientes o de pessoal da e-commerce. logística O ouviu nosso podcast carro-chefe deles. é e-commerce, né? Então, eu acredito que você tenha LinkedIn também. Então, se você Tenho, quiser passar verdade. pra galera... O meu LinkedIn é Adriana Morim, só procurar Show lá. demais. Tô lá também. A Quem gente posta quiser algumas conectar coisas. para ter informação, Trocar serviços Como também. que é chegar na Adriana para poder trocar algumas figurinhas, aprender, Cara, eu trocar sou super informação, acessível, conhecimento? porque- Quanto que é o valor da conversa com a Adriana, da mentoria com a Adriana? Você me chama lá no direct e a gente conversa um pouco Arrasta pra mais. cima Arrasta que- pra cima. Mas a gente brinca, a gente tava falando com o Ricardo, eu gravei com ele aqui, né, o podcast, a gente tava falando sobre isso. Vocês têm muito conhecimento. É. E eu não vejo de forma nenhuma errada vocês começar a valorizar esse conteúdo, certeza. esse conhecimento de vocês, sabe? Eu entendo que existem pessoas que talvez mereçam acessar vocês aí e ter esse conhecimento, sabe? Pessoas que são relacionais. Sim. Mas assim, vocês podem, de certa forma, também criar um canal de aquisição, de Super. vendas para vender esse conhecimento de vocês, seja no digital ou seja no pessoal. Isso é uma forma também de vocês fortalecer a imagem de vocês, a marca de vocês, porque as empresas hoje, elas compram de pessoas, É elas não verdade. compram de marcas, né? Verdade. Então, você, querendo ou não, é a marca da sua empresa. Claro que a gente ouve falar muito para também não associar 100% a sua imagem à marca da empresa, Sim. porque se você sai, É a marca isso perde aí. o valor, né? Perfeito. Mas você tem que fazer esse equilíbrio, Tem ter que essa humanizar, sinergia, né? Exatamente, tem É. que humanizar bastante. Bom, Dri, mais uma vez, muito Obrigada, obrigado. viu? A gente Que está agradeço. caminhando para o final. Só que antes da gente encerrar, eu tenho um momento aqui que é o momento resposta rápida. Uau. Eu vou te fazer umas Ai, perguntas. já ouvi, viu? Ó, Eu vou te fazer uma pergunta e eu Aham. quero que você me responda com apenas uma palavra. ok, Show? É tentarei. bem simples, é bem objetivo. E espero que você se sinta super confortável para me responder, tá bom? São perguntas bem... Já ouvi Brincadeira, essas são perguntas bem tranquilas. Me fala para mim, uma pessoa. Ai, minha mãe. Sua mãe, show demais. Nome dela? Clarice. Clarice, um beijo para você que vai estar nos assistindo muito em breve. Uma inspiração. Flávio Augusto. Flávio Augusto, ele é um absurdo. Ele é. Um mentor. Flávio Augusto. Flávio Augusto, show demais. Um segmento. Delivery. Delivery, claro. Uma pizzaria. Ah, Dribix Pizzaria. Dribix, show. Um sabor de pizza. Galeto. Galeta, eu quero provar. Um meio de pagamento. Open Pix. Open Pix. E um objetivo. Muitas lojas, vender muito. Show demais. Pessoal, mais uma vez, quero agradecer a presença de todos aí
que ficaram acompanhando aqui o nosso episódio. Adriana, muito obrigado Eu que pela sua agradeço, parceria, imagina. pela sua presença, por ter Te aceitado espero lá esse em convite. Indaiatuba, inclusive, viu? Você tá me devendo uma visita. Vou fazer essa visita, a gente vai marcar nas próximas semanas isso pra vir aí. pra lá. Se você permitir, vou gravar tudo que tiver lá pra pode gravar. Traz pro pessoal aqui. Show demais. Tem bastante coisa pra aprender. Muito obrigado mesmo pela sua presença. O Marcelo, que tá aqui, seu esposo, não quis aparecer. Ele é um homem Tímido, muito muito misterioso. Ele só entra com a grana, ele é o homem do dinheiro, ele é o isso homem da aí. lancha. Pessoal, muito obrigado a todos. Estamos encerrando aqui mais um Obrigada, episódio do nosso gente. Hub Pix. E é isso aí. Se inscreve no nosso canal. Um beijo a todos e até a próxima.